Abertura. Ícones de ativação típicos de celular na tela. No centro, em cores vivas, se liga. Se liga que está no ar. Apresentadora Marina Campos. Justiça que conecta você jovem com os seus direitos e mostra quem está fazendo a diferença. Na edição de hoje, o destaque é para uma geração de jovens ativistas ambientais. Cartaz escrito Salve o Planeta. Floresta em chamas. Homem preto grita em megafone. Floresta devastada. Mulher com cartaz sem plástico. Jovens em protesto ambiental. Fumaça encobre floresta. Cartaz Um planeta, uma chance. Mulher com cartaz Salve o Planeta. Sertão com cactos e árvores secas. Dias cada vez mais quentes, invernos cada vez mais rigorosos. A estabilidade do clima em todo o mundo já não é mais a mesma. A razão para a crise climática, a maioria já sabe e está até nos livros de escola: a intervenção humana no meio ambiente. Segundo a Organização das Nações Unidas, a destruição ambiental já modificou a vida de 40% da população global. Uma realidade que precisa ser modificada, mas que requer mobilização, atitude. O ativismo ambiental é uma forma de dar visibilidade a essa luta e, nos últimos anos, ganhou reforço de jovens como a sueca Greta Thunberg. E aqui no Brasil, o movimento também tem voz. E uma delas é de uma paraibana. Se liga na bio da Micaele Farias. Micaele em rede social de fotos. Ela tem só 21 anos, mas já acumula experiência de gente grande. Micaele Farias está estudando engenharia de energias renováveis. É uma paraibana que conhece bem a realidade do Nordeste brasileiro e decidiu não ficar parada. Se engajou em movimentos para reverter os efeitos da crise climática. Ela é uma das integrantes no Brasil do movimento global Fridays for Future, liderado pela ativista Greta Thunberg. Olha ela nesse post lá em Davos, no Fórum Econômico Mundial, durante o protesto ao lado da Greta. E o feed dela é assim, uma participação atrás da outra em eventos para discutir as mudanças climáticas. Aqui, ela está na Conferência do Clima da ONU, a COP27, realizada no Egito. Se liga nesse Reels dela. Sequência de imagens. Micaele participa de eventos ambientais ao redor do mundo. Esse outro registro é na COP26, realizada em Glasgow, na Escócia. Aqui é a Micaele participando da greve mundial pelo clima. E na primeira Conferência do Nordeste pelo Clima. A Micaele tem muitas memórias importantes, mas quer mesmo é construir um futuro diferente para o planeta e para as próximas gerações. Micaele em foto com jovens a favor da floresta amazônica. A Micaele Farias, que a gente chama para entrar aqui no telão do Se Liga. Micaele, seja bem-vindo ao nosso programa. Micaele tem cabelos cacheados. Oi, gente, obrigada. É um prazer incrível estar aqui com vocês e dialogar um pouco sobre essas questões de juventude e climáticas também. Muito obrigada. E para conversar também sobre essa possibilidade de ser um agente de transformação do futuro, nada melhor do que conversar com duas estudantes. A Maria Eduarda Souza, que cursa o ensino médio integrado em controle ambiental aqui no Distrito Federal, e a Ana Beatriz Silva, que também está no ensino médio, mas lá no Maranhão. Olha elas no telão do Se Liga. Ana Beatriz, seja bem-vinda ao nosso programa. Ana tem cabelos cinzas. Olá, desde já agradecer o convite do Se Liga nesse programa com mulheres tão incríveis e com meninas, e tenho certeza que o papo de hoje vai ser maravilhoso. Vamos lá. É verdade. Maria Eduarda também seja bem-vinda. Muito obrigada, agradeço aqui a todos vocês pela oportunidade e é um grande prazer estar aqui com vocês. Maria tem cabelos lisos. E como as leis podem contribuir para que as metas de sustentabilidade sejam cumpridas? Qual o papel das organizações e dos movimentos ambientais nas diretrizes e políticas públicas no Brasil e no mundo? Sobre isso, a gente vai falar com a advogada e doutora em Direito Ambiental Internacional, Larissa Schmidt. Doutora Larissa, seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, é um grande prazer conversar com essas moças todas aqui, tão engajadas, né, e com pautas trabalhando em pautas tão relevantes, né? E vamos entender então como que tudo isso começou. Micaele, como que você se engajou aí nesse movimento e como você decidiu ser uma ativista ambiental? Eu só despertei mesmo para as questões Micaele ambientais, Farias, quando ativista meu território ambiental. foi atingido lá em 2019 pelo derramamento de petróleo. A minha cidade foi uma
uma das cidades atingidas pelo óleo, pelo clima ambiental. Manifestações do Fridays for Future em cidades pelo Foi aí que mundo. eu comecei a me engajar na causa, porque eu estava vendo, sei lá, as comunidades pesqueiras da minha região sofrendo com isso, e até a própria sociedade civil tendo que fazer a retirada do composto químico dos nossos mares. E o que mais me deixou angustiada dentro dessa situação foi que o governo, na época, não estava fazendo nenhuma ação que fosse eficaz para conseguir, sei lá, minimizar aquele impacto de alguma forma ou conseguir tirar aquele composto químico da água. Vamos entender melhor os projetos que a Micaele abraçou e os eixos de atuação de cada um deles. Solta o VT, diretor! Dentro do Fridays for Future, a gente trabalha com mobilização de juventudes, que seriam as greves globais pelo clima que a gente faz hoje. Dentro da Pomares, a gente trabalha com planos de governança energética e transição justa. Eu tenho um foco nisso, né, dentro da Pomares. Dentro do Nordeste pelo Clima, a gente foca na desertificação dos nossos territórios e como é que a gente consegue avançar dentro dessas pautas, levando soluções que são pensadas... Garota indígena grita com cartaz: "A dívida é conosco". Bom, dentro do Fridays for Future, a gente já efetuou várias mobilizações, vários projetos, que o nosso carro-chefe hoje dentro do Fridays for Future é a campanha SOS Amazônia, que foi criada lá em 2019, quando Manaus colapsou por conta da Covid-19. A gente conseguiu captar mais de R$1 milhão em menos assim, de 3 meses, com a ajuda da Greta e de outros ativistas também. Micaele em protesto junto com Greta Thunberg. Por que e para quem estamos lutando? Afinal, quanto tempo nos resta? Em um mundo rodeado de crises, fome e desigualdade, onde as civilizações ainda lutam para ter o direito básico à vida, uma nova geração despertou. E estamos realmente destinados a mudar essa história. Não aceitaremos ver um futuro onde as nossas vidas estejam em jogo. A voz que essa nova geração levanta é por todos aqueles que tiveram suas vidas perdidas pelas mudanças do clima. Manifestações. A gente conseguiu mobilizar outros jovens dentro do projeto Escolas pelo Futuro, no qual, no meio da pandemia, a gente conseguiu mobilizar mais de 1.600 alunos de 7 escolas de 20 estados diferentes do Brasil para participar de mobilizações no dia da greve global pelo clima, de como é importante a gente estar voltadas para essas pautas. E dentro da Pomares, a gente constrói questões de energia, governança energética, segurança alimentar e economia verde, mas agora com foco nas questões da Amazônia e Nordeste brasileiro, como, por exemplo, como é que a gente consegue mapear essas estruturas de governança energética de 2 territórios e fazer suas conexões, assim criando soluções. Foto em floresta, Micaele abraçada com outra jovem negra. Mensagem: o Nordeste também está em perigo. Micaele, explica pra gente um pouco como que funciona as mobilizações da Friday for Future aqui no Brasil. Hoje aqui no Brasil a gente não tem só apenas o movimento nacional, mas vários outros núcleos de Fridays que estão espalhados hoje pelo Brasil. E então a gente meio que tem uma coalizão desses movimentos em cada estado do Brasil hoje. E a gente organiza as greves globais pelo clima, que são 2 greves que acontecem durante o ano, são 2 greves anuais. E uma é no início do ano e outra é no final do ano, para chamar a atenção dos líderes globais pelos problemas que a gente está passando hoje em dia, né? Então, a gente faz muitas ações diretas dentro dessas greves para reivindicar nossas posições, né? Enquanto gerações não apenas futuras, mas uma geração do presente. Vou dar a oportunidade agora para Maria Eduarda fazer uma pergunta. Bom, Micaele, eu gostaria muito de saber o que você poderia Maria Eduarda dizer Souza, pra gente, estudante. que nós, juventude, né, nós jovens que estamos iniciando nesse caminho do ativismo ambiental e também para quem não tem muito interesse, para que possa se empenhar também nesse caminho, qual é o conselho que você dá para a gente? Eu acredito muito que um conselho que eu dou é que os jovens comecem a perceber os seus territórios, sabe? O funcionamento das suas cidades. Como, por exemplo, uma questão bem básica mesmo, existem várias cidades hoje no Brasil, dentro da região norte e nordeste em específico, que não tem questões de saneamento. Micaele Farias, ativista então, ambiental. Se eu começo a olhar o mundo ao meu redor, no meu território, e vejo, será que a minha cidade não tem saneamento básico, eu já consigo linkar isso a questões ambientais, a questões climáticas, porque isso é um fator muito específico sobre as questões de racismo ambiental. Porque uma população, sei lá, marginalizada de periferia não tem acesso ao básico hoje em dia, sabe? Então, acho que aconselhar a juventude, os jovens que estão assistindo aqui hoje a gente,
a perceber mais o que está acontecendo ao redor dele, eu acho que isso é uma forma deles começarem a identificar alguns fatores, alguns problemas que acontecem dentro dos seus bairros e começar a se questionar, né? Será que eu posso? Será que eu tenho um poder de mudar alguma coisa aqui, sabe? Verdade. Doutora Larissa, a senhora já foi, inclusive, negociadora pelo Brasil em convenções do clima. Conta pra gente um pouco dessa participação dos ativismos, né, dos ativistas, na verdade, ambientais, nessas conferências durante muitos anos, né, desde a da Eco 92. Larissa tem cabelos lisos. A Eco 92, na verdade, ela já é resultado de Larissa Schmidt, advogada. política, inclusive, das sociedades, principalmente europeias, né, com relação às questões ambientais mundiais. O Brasil, o mundo, desculpe, na década de 70 e 80, passaram por vários acidentes ambientais sérios, significativos. Isso mobilizou a opinião pública mundial e também os países a tomarem algumas providências. E o ativismo é muito importante para que a gente chame a sociedade, principalmente os jovens, porque isso é um ensaio muito grande, inclusive para ações depois formais dentro das políticas públicas. Então, você tem em clima, em biodiversidade, em meio ambiente geral, um grande número de mulheres e meninas participando desse debate, e não só gritando lá e reivindicando, mas dando sugestões e participando ativamente dos processos. Vamos fazer agora um breve intervalo e a gente volta já já. Vinheta, estamos apresentando Se Liga. Vinheta, voltamos a apresentar Se Liga. O Se Liga Apresentadora tá de volta. Marina Na Campos. edição de hoje, o papo é de quem tem atitude, de quem vê o ativismo ambiental como um passo importante para garantir um futuro mais sustentável para as próximas gerações. A Micaele é uma delas e faz parte de um movimento internacional que luta por ações em combate às mudanças climáticas. Micaele, me conta uma coisa. Hoje você é estudante de Engenharia de Energias Renováveis. Esse é outro eixo também de atuação que você abraçou, né? Eu acredito muito, né, como não só estudante de Micaele engenharia Farias, de ativista renováveis, ambiental. mas sobretudo como pesquisadora, que o problema da transição energética está no sistema de governança hoje, não só no Brasil, mas no sistema de governança mundial, sabe? É da gente ter apenas centralizada uma única fonte de energia, né, que é os combustíveis fósseis. E a gente vem hoje trabalhando dentro disso para entender como está funcionando o sistema de governança energética hoje dentro do Brasil, né, pegando essas duas regiões, que é o Norte e o Nordeste, porque uma é uma potência hídrica hoje, né, com as nossas hidrelétricas, que é a região Norte, e a região Nordeste com a potência de energias renováveis, né, que são as fontes eólicas e solares. Então, a gente vem entendendo esses cenários e como é que a gente pode avançar para ter uma transição efetivamente justa. Porque no Nordeste a gente tem alguns grandes problemas com os parques eólicos hoje. Então, a gente vem estudando e analisando esses casos e como é que a gente, enquanto jovens, né, consegue incidir dentro desses sistemas e dentro desses grandes empreendimentos para que a transição justa, ela de fato aconteça, né? Porque quando a gente fala em transição, em mudar nossas fontes de energia, não é apenas diversificar a nossa matriz, e sim fazer com que essa energia, uma energia limpa, chegue para todas as pessoas, né? A gente tem grandes índices hoje no Brasil de estado de pobreza energética. Ana Beatriz, conta pra gente um pouco da sua experiência como ativista também e pode fazer a sua pergunta. Lá na escola, por exemplo, com a liderança estudantil e com ativismo, a gente traz muitas atividades que trazem a questão da crise climática, né? Há pouco tempo também a gente se juntou ao projeto Amazônia de Pé, que é um projeto Ana Beatriz Diniz Silva, estudante. puxada pela ONG Nossas, de recolher assinaturas para que esse projeto de lei seja aprovado, né? E também, junto com essa atividade de coleta de assinaturas, a gente também está fazendo um processo de educação ambiental dentro da escola. Então, fazer mesas de debate, falando sobre interseccionalidade das juventudes na crise climática, falar sobre a participação disso. E aí já puxa também muita pergunta que eu vou fazer para a Micaele, como você acha que está essa atuação das juventudes no papo climático, no ativismo climático? Bia, sua pergunta foi maravilhosa. É prazer estar conhecendo vocês aqui também, o trabalho de vocês um pouco mais. Desde que eu me inseri nesse contexto de tentar colocar meu corpo, né, dentro desses espaços de tomada de decisões, sempre está sendo um desafio enorme, sabe, para mim, enquanto mulher negra do Nordeste, enquanto ativista também, mulher, então, assim, a gente tem vários indicadores, né, pela frente.
E é um desafio enorme estar dentro desses espaços, mas eu venho participando não só de conferências das COPs, né, mas também de outras reuniões internacionais da ONU. E eu vejo cada vez mais a participação da juventude presente dentro desses espaços, sabe? Como, por exemplo, na COP27, foi a primeira vez na história de COPs que já houve, assim, no mundo, que teve um pavilhão específico para criança e juventude, sabe? Dentro da COP27 foi criado um espaço só para crianças e juventudes. Assim, quando eu cheguei lá e vi, cara, tinha crianças dentro de uma conferência sobre o clima da ONU, sabe? Dentro do espaço de tomada de decisões. E isso é muito importante, porque a gente precisa demarcar esses espaços com os nossos corpos, sabe? Principalmente a gente, quando fazemos parte de um grupo marginalizado hoje da sociedade, pessoas negras, indígenas, quilombolas, povos tradicionais como um todo. E além das discussões em torno da preservação da Amazônia, da governança energética, a Micaele também abraçou outra pauta, que também é consequência da crise climática. A combinação de fatores como as altas temperaturas e a falta de chuvas provocam a chamada desertificação. É hora do Se Liga Mais. No centro, escrito com o sinal de adição, Se Liga Mais. Floresta com vegetação seca. Um deserto do tamanho da Inglaterra dentro do Brasil. Essa é a extensão do processo de desertificação no Nordeste brasileiro, segundo o relatório do painel sobre mudanças climáticas da ONU. Os pesquisadores acreditam que as temperaturas extremas põem em xeque a sobrevivência de qualquer forma de vida no semiárido. E sem vida no solo, a região vira deserto. O relatório apontou que o Nordeste brasileiro é a área seca mais densamente povoada do mundo. E essas condições devem se agravar. Se na década de 2030 o mundo atingir um aumento de mais de 1,5 graus Celsius em sua temperatura média, em boa parte do Brasil, os dias mais quentes do ano terão um aumento da temperatura até 2 vezes maior. Com enxada, o homem ara o solo. E é justamente nestas regiões que os índices de desenvolvimento humano são mais baixos. Sem chance de viver no local, a desertificação também leva ao êxodo rural. Uma das saídas para limitar o grau do aquecimento, segundo pesquisadores, é que os países reduzam drasticamente as emissões de gases causadores do efeito estufa. Chaminés de fábrica espalham fumaça pelo ambiente. Imagem se aproxima da fumaça até ela encobrir o sol. Doutora Larissa, a gente sabe que o Brasil tem uma política nacional de combate à desertificação. Queria que você atualizasse a gente como que está a situação e as propostas que foram colocadas dessa política hoje, como esses estudantes, esses jovens ativistas podem contribuir para que essas medidas sejam realmente adotadas. Larissa usa óculos de grau pretos. De fato, existe todas as convenções ambientais às quais o Brasil se filiou, ele passou a implementar. Larissa Schmidt, advogada. Do ponto de vista nacional, como o clima, como biodiversidade, como a Convenção de Combate à Desertificação, que também tem origem lá a partir da ECO 92. Hoje você tem, por estudos da ONU, indicativos de que quase 20% dos municípios brasileiros estão sujeitos a impactos de desertificação. E isso seriam cerca de 2 mil municípios, quase 20% do território nacional, que é muita coisa, né? E você tem outros riscos associados a isso, né? Quer dizer, o fogo na Amazônia, ele pode transformar a Amazônia fazer a Amazônia passar por um processo como a gente chama de savanização, quer dizer, a Amazônia deixaria de ser Amazônia para passar a ser uma nova espécie de cerrado, o que também amplia os riscos de desertificação. A Micaela falou muito de energia, faz muito tempo que quem trabalha na área de mudança do clima fala, mais de 20 anos, desde os primeiros relatórios que a gente fez, que eu tive a oportunidade de participar, que são os relatórios que os países têm que fazer a Convenção de Clima sobre a situação nacional, de que a alteração em regime de chuva implica para o Brasil num risco enorme para a geração de energia. A nossa matriz energética é essencialmente ainda baseada nos recursos hídricos. E quando a gente tem, né, um impacto na Amazônia, isso hoje tem já se apresentado como
com alterações significativas nesses regimes de chuvas que impactam a geração de energia, que ficou mais cara, por exemplo, nos últimos anos, e que impactam a agricultura, ou seja, a segurança alimentar. Então, nós não estamos falando só desses impactos com relação à biodiversidade, mas sim às ameaças sérias da gente continuar vivendo no planeta, né? Por isso que é muito importante, porque ela fala uma coisa de se olhar ao redor, se perceber o que está acontecendo, é muito importante que esse ativismo ambiental se transforme, inclusive, em ativismo político sério, né? Nós temos hoje no Brasil muito poucas ainda mulheres dentro da política e uma dificuldade de acesso muito grande, porque o número de vagas não é igual, o financiamento para as campanhas não é igual, então tudo isso, né, cria uma dificuldade para que essas agendas que têm uma importância ambiental, que essas meninas todas estão citando, elas sejam levadas com muita lentidão dentro do Brasil hoje. E eu sei, inclusive, que a Micaele tem uma agenda política. Ela veio aqui a Brasília recentemente, tem vindo, né, Micaele, a Brasília. Como que funciona essa agenda? Como que faz para romper até as barreiras aí, que eu imagino que você tenha, de credibilidade, que a juventude tem voz e que tem que ser ouvida mesmo? Micaele tem um piercing de argola no nariz. Bom, é um trabalho bastante difícil, né? Nada é fácil quando a gente está inserido nesse meio de ativismo, né? Micaele Farias, ativista ambiental. A doutora Larissa falou, é muito importante com que a juventude se articule cada vez mais. Hoje eu trabalho com advocacy, né? Eu costumo incidir em políticas públicas nos temas que eu atuo hoje, sobre questões de energia, justiça climática. Então, um pouco do meu trabalho em Brasília foi mapear os cenários que estão se dando aqui, os cenários políticos, né, com base nos temas de mudanças climáticas, transição energética, e entender como nós, enquanto juventude, enquanto pessoas de grupos marginalizados, conseguem incidir para a criação de políticas públicas que sejam favoráveis, né, ao clima e ao meio ambiente, né, às pessoas. Então, é uma agenda assim, um pouco louca, mas que se faz necessário para que a gente construa sistemas mais sólidos e mais interligados entre sociedade e meio ambiente. Maria Eduarda, eu vou dar a oportunidade de você fazer mais uma pergunta. Bom, eu gostaria de saber, né? Então, o que você acha, Micaele, que Maria Eduarda Souza, estudante. para poder construir esse movimento climático para que ele seja mais inclusivo? Bom, eu faço parte do movimento Fridays for Future, né? Um movimento que nasceu com a Greta lá na Europa e hoje a gente está mais presente em mais de 150 países ao redor do globo. E a maioria dos movimentos, existem pessoas, a maioria brancas, né? Então, assim, ainda é uma luta um pouco elitista, a luta ambiental, né? São mais de pessoas brancas, mas a gente está, assim, entendendo cada vez mais aqui no nosso território e também as pessoas que moram dentro do continente africano, né, dentro dos países que fazem parte da África, se entendendo o que está acontecendo dentro do seu território e entrando cada vez mais dentro dessa luta. Eu acredito que a gente precisa lutar muito por interseccionalidade e inclusão dessas pessoas, porque nós, enquanto pessoas mais afetadas do mundo, a gente tem muito o que falar, né, e muito o que incidir na criação de novas políticas. Então, eu acho que quando a gente, por exemplo, eu acredito muito que quando uma pessoa entra num espaço de tomada de decisão para representar, ela abre caminho para outras representações. Então, acredito que muitas pessoas que estão dentro desses lugares de espaço de tomada de decisões devem pensar nas pessoas que estão lá embaixo, sabe? Para que essas pessoas também consigam ter algum tipo de voz. Aproveitando então, Ana Beatriz, a última pergunta. Ana Beatriz usa um par de brincos e usa óculos de grau com armação quadrada. Acho que a gente já falou um pouquinho sobre educação, tanto que eu e a Duda, a gente está aqui, né, como estudantes, também como líderes de transformação dentro dos nossos territórios, das nossas comunidades. Então, eu queria perguntar para a Micaele, como que você acha que os líderes, os grêmios estudantis, os conselhos de líderes, o movimento estudantil organizado dentro das escolas pode contribuir com o tema climática e falar sobre sustentabilidade como algo que está no nosso dia a dia, que envolve a questão de gênero, a questão racial, a questão de orientação sexual, identidade de gênero também, muitas das vezes. Então, como é que a gente pode trazer esse tema para dentro da escola que seja algo mais, tirar esse elitismo que tu falou, né? Que infelizmente ainda é muito a luta climática. Sim, essa pergunta é perfeita, porque em 2021
eu participei de um projeto que foi a criação de um manifesto, no qual eu e mais outros 11 jovens, a gente reivindica a educação climática dentro das instituições de ensino do Brasil. A gente já sabe que isso deveria ser, de fato, estar incluso dentro da base curricular, nós enquanto estudantes, mas nem todas as escolas conseguem colocar isso em prática, ou colocam, de fato, o tema como questões ambientais dentro da base curricular, para ser como uma matéria. Então, em 2021, eu e outros jovens, a gente escreveu um manifesto reivindicando a educação climática. A gente levou esse manifesto para a COP26, e esse manifesto já foi aprovado na LERJ, né, que é no estado do Rio de Janeiro, para que as crianças, né, os adolescentes tenham, de fato, a educação climática dentro das escolas e as pessoas comecem a tratar a crise climática como uma verdadeira crise que é. Eu acho a educação um tema bastante importante e, sim, tudo deve começar dentro da escola, com educomunicação e informação. Micaele, eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso programa, agradeço também a participação das estudantes Ana Beatriz, da Maria Eduarda, agradeço também a participação da doutora Larissa, muito obrigada pelas informações que foram super relevantes. E o Se Liga fica por aqui, mas o conteúdo você já sabe, está lá no Instagram da TV Justiça, também no nosso canal no YouTube e até o próximo programa. Fui! Créditos finais. Direção Diogo Ramos. Produção Ana Carolina Laurindo e Ana Paula Falcão. Assistente de produção Ana Rita Almeida. Apresentação e edição de texto Marina Campos. Cabelo e maquiagem Kelly Perdigão. Figurino Thalita Oliveira. Direção de imagens Marcelo J. Silva. Operação de câmeras Emerson Oliveira, Luiz Marcos de Oliveira e Sávio William. Operação de VT Eduardo Alves da Silva. Operação de áudio Anderson Oliveira. Iluminação Italo Cândido. Assistência de estúdio Jones da Silva, Franciele Silva e Rafael Maciel. Operador de câmeras Orlando Filho e José Antônio Fagundes Neto. Operador de teleprompter Ricardo Moreira. Edição de pós-produção Paulo Mendonça. Agradecimento ao Instituto Federal de Brasília e IFB. Núcleo de programação Rosa Wazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão Coordenadoria de Gestão da TV Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação STF. Realização TV Justiça Essencial 2023.